Galera, hoje vamos continuar então com o nosso curso de Geometria Plana. Vamos falar hoje de semelhança de triângulos, um tema muito importante mesmo no vestibular, no Enem. Coloquei até 4 asteriscos aqui para indicar tanta importância que esse tema, tem aí na matemática, né? Seja muito bem-vindo aqui ao canal, né, o Exata Sem Piedade, nessa grande família aí que a gente está construindo, nessa sala de aula. Eu sou o professor Flávio, muito prazer, caso você esteja aí pela primeira vez. E se você gostar do conteúdo desse vídeo, inscreva-se no canal, curta aí, é muito importante mesmo para o crescimento do canal, para o nosso crescimento, e eu vou ficar muito contente mesmo de ver a gente progredindo. Se você não viu ainda as aulas passadas sobre geometria plana, seria interessante você ver, porque tem tópicos muito importantes que a gente trata, por exemplo, ângulos, paralelismo e afins, que são conhecimentos necessários para o entendimento perfeito dessa parte, que realmente é muito importante para o seu vestibular. Então beleza, gente, vamos começar. É o seguinte, então, semelhança de triângulos é um tema tão importante que eu vou subdividir essa aula em 2 vídeos. Um de teoria e o outro só de exercícios. Porque a gente consegue explorar muito, né? A gente consegue tirar muito suco disso daqui tudo. Então eu não quero deixar a aula muito extensa, vou dividir então a parte teórica nessa aula e na aula seguinte a gente vai resolver exercícios sobre esse tema. Então, quando que 2 triângulos ou mais triângulos são semelhantes entre si? Quando eles têm 2 ângulos iguais, 2 ângulos internos iguais. Ah, mas por que eu pintei 3 ângulos aqui? É lógico que se eu tiver 2 ângulos iguais, o terceiro também automaticamente vai ser igual. Finge que aqui é x e aqui é y. Então, olha só, x e y, certo? Esse ângulo eu não sei, eu quero descobrir. Esse ângulo é a diferença de 180 graus e x e y. Então, se eu somar os 3 ângulos internos de qualquer triângulo, como foi visto na última aula, se eu somar, então, x mais y mais esse ângulo, tem que dar 180. Então, esse ângulo é dado por 180 menos x menos y. Olha só aqui. Aqui eu tenho x e y também, certo? Então, x mais y mais um outro ângulo que eu não sei qual é igual a 180. Esse ângulo, portanto, é dado por 180 menos x menos y. Ora, é o mesmo valor desse outro ângulo aqui no triângulo menor. Ou seja, 2 ângulos iguais dentro de um triângulo já implica que o terceiro é ângulo igual também. Então, muito bem, quando 2 triângulos tiverem 2 ângulos iguais entre si, esses 2 triângulos vão ser semelhantes. Beleza. Por que é tão importante? Porque a gente começa a perceber uma relação de proporcionalidade entre esses 2 triângulos, ou mais triângulos, depende, né? Geralmente são 2 triângulos. Olha só, pensa que você pega uma lupa, né, no seu programa de computador, por exemplo, você vai no Paint e pega uma lupa aí, você ativa a lupa do Paint. Aí você vem nesse triângulozinho pequeno e amplia esse triângulo proporcionalmente, certo? Você vai resultar nesse outro triângulo aqui. Você não alterou a proporção dos lados, você só alterou o tamanho total desse triângulo. É isso que é a essência da semelhança de triângulos. A proporção entre um triângulo e outro se mantém sempre. E essa proporção pode ser dada dividindo lados correspondentes desses 2 triângulos. Quer ver? Vem comigo aqui, ó. Se eu dividir esse lado A' por esse lado A, eu vou obter uma relação, uma fração. Essa fração também é obtida caso eu divida o meu lado B' por B. Tudo bem? Ou também eu posso obter essa mesma fração se eu dividir C' por C. Ah, por que eu não posso dividir C' por A, por exemplo? Olha só, o truque aqui, ó, o truque é o seguinte. Eu tenho que olhar para lados que estão opostos ao mesmo ângulo. Olha só, estou dividindo a linha por A, tudo bem? Por que eu estou fazendo isso? Porque os 2 lados estão opostos a esse ângulo azul. Então, ângulo azul, tudo bem? Desse lado aqui, ó, a linha sobre A, eu tenho os
lados opostos ao meu ângulo azul. Aí, por exemplo, B' por B. B' por B são lados opostos ao ângulo preto, né? Então, vou circular aqui de preto. E C' por C são os meus lados opostos ao meu ângulo, né? Ao meu ângulo vermelho. E também vocês podem perceber que eu não estou alterando a ordem dos triângulos. Então, eu estou dividindo sempre o que está no triângulo grande pelo que está no triângulo pequeno. Essa ordem tem que ser mantida na relação inteira. Eu posso, por exemplo, dividir A por A'. Posso, tranquilamente. Mas dos outros lados da igualdade, eu vou ter que manter essa ordem. Pequeno e grande. Não posso inverter no meio do caminho que vai dar zica. Tudo bem, gente? Então é isso. E essa divisão, né, essas divisões, a gente obtém um valor K, que eu chamei de constante, claro. Essa constante ela pode ser chamada de constante de proporcionalidade ou de razão de semelhança. Tanto faz. Beleza, então, gente. Vamos seguindo aqui, então, para baixo. Acho que eu não esqueci de falar nada aqui em cima, né? Beleza. Seguindo, então, aqui para baixo, eu quero apresentar um caso de semelhança para vocês, que também pode aparecer. E é daqui que a gente tira dois triângulos semelhantes. Reparem aqui numa coisa. Vamos supor que eu tenha um triângulo grandão, certo? Tem um triângulo grandão. E nesse triângulo grandão eu vou imaginar o prolongamento desse lado aqui. Então está aqui empontilhado mais ou menos, né? E aí, paralelamente a esse lado, a esse prolongamento, eu vou imaginar uma reta azul aqui, que também é paralela, certo? É paralela a esse prolongamento. Pelo fato de ser paralela, o que eu vou produzir aqui? Eu vou produzir... Eu já estou com as canetas aqui, né? Eu vou produzir, então, dois triângulos semelhantes. Quer ver? Vamos imaginar, então, qual que é o requisito para que esses triângulos sejam semelhantes? Eles têm que ter os mesmos ângulos, tudo bem? Então, olha só. Eu estou agora trabalhando com dois triângulos. Esse pequenininho aqui, ó, onde o outro lado aqui é esse azulzinho, que eu falei que vale B, e o grandão, que a gente tinha antes. Olha só, vamos ver se esses dois triângulos são semelhantes. Bom, um ângulo interno deles esse ângulo interno é compartilhado pelos dois triângulos. Então aqui é o ângulo preto. Aí eu vou imaginar esse ângulozinho aqui, que faz parte do triângulo pequeno. Bom, para que esses dois triângulos sejam semelhantes, esse ângulo aqui deve se repetir no triângulo maior, perdão. Então vamos ver se isso acontece. Bom, esse ângulo aqui, então, sendo azulzinho, esse daqui também vai ser ângulo azulzinho, porque é um OPV. Se você não sabe o que é um ângulo OPV, volta lá na aula de ângulos que eu falo tudo isso aí. Eu vou botar o link na descrição do vídeo para vocês não se perderem. Então, OPV, tudo bem? Bom, agora eu percebo que eu tenho paralela, transversal e paralela. Bom, alternos internos, tudo bem? Se são alternos internos, tem a mesma medida, então azulzinho aqui também. Olha só o que eu consigo encontrar, que eu tenho esse ângulo azulzinho repetido no triângulo grande também. Ou seja, esse ângulo aqui tem que ser igual para os dois triângulos. Posso fazer essa mesma análise, mas não precisa, certo? Ou seja, o triângulozinho pequeno é semelhante ao triângulo grandão. E aí eu posso escrever a relação, né, essa relação de semelhança. Por exemplo, vou começar então do triângulo pequeno para o triângulo grande. O triângulo pequeno eu vou começar dividindo o lado oposto ao ângulo preto. Então, no triângulo pequeno fica B dividido por B', que é o triângulo grande, oposto ao ângulo preto. Essa relação eu encontro se eu dividir, por exemplo, A, que é oposto a esse ângulo vermelho, por A', que também é oposto pelo ângulo vermelho, no triângulo grande. Então vocês percebam que eu estou mantendo triângulo pequeno, triângulo grande. Tudo bem? E ângulos iguais, certo? Isso é a chave. Não posso misturar tudo, senão não dá certo essa relação. Claro, para o C também, né? Para o C vale o mesmo raciocínio.
Oposto ao ângulo azul e oposto ao ângulo azul. Triângulo pequeno, C. Triângulo grande, C'. Maravilha. Não tem muito erro aí. Então aqui, gente, nessa segunda parte, vamos ver então alguns outros casos de semelhança aí de triângulos. Aproveito para falar para vocês se inscreverem aqui no canal, curtirem aí o vídeo, comentem também as suas dúvidas, né? Se algo tá bom, se algo precisa melhorar. Dessa forma vocês vão me ajudar muito, vocês não têm noção de quanto, e vão me deixar muito feliz de ver o canal crescendo aí com vocês. Tudo bem, gente? Então olha só, alguns casos de semelhança que podem aparecer no seu vestibular aí, gente. Vamos lá. Vamos supor aqui então que eu tenha dois triângulos e eu tenho um ângulo comum desses triângulos, certo? Alfa, beta, tanto faz. E eu também percebo que se eu dividir, por exemplo, esse lado, a linha, por A, eu encontro um valor que eu posso também encontrar se eu dividir B' por B. Está escrito aqui, ó. Quando isso acontece, esses dois triângulos são semelhantes, certo? A proporção de um triângulo para o outro se mantém, tudo bem? Eu apenas aumentei ou diminuí esse triângulo como um todo. E aí eu tenho, então, um par de triângulos semelhantes. Isso pode ser útil. Agora vamos para o segundo caso, né? Olha só, gente, se vocês já viram os outros vídeos, vocês já perceberam que eu fiz um triângulo desse, né? Esse triângulo aqui eu estou batendo na tecla para vocês, porque é um triângulo que aparece nas provas. Se vocês não viram as outras aulas, vejam porque isso daqui aparece, eu comento para vocês sobre esse triângulo aqui. A gente sabe então que é um triângulo retângulo. Mais para frente eu provo isso para vocês. Muito bem. Vamos imaginar então que eu não sei nada desses ângulos internos. Pode acontecer. E vamos supor que eu tenho então um par de triângulos que eu não sei se são semelhantes. Olha só, gente. Eu percebo que se eu dividir os lados aqui correspondentes, né, desses dois triângulos, eu tenho uma razão de proporção. Então olha só. 6 dividido por 3 dá 2. 10 dividido por 5 também dá 2. 8 dividido por 4 dá 2. Eu tenho que achar, então, as três relações dando o mesmo valor nesse caso. Não pode ser só duas. Tudo bem? Não pode ser só duas. Só pode ser duas quando eu tiver um ângulo determinado. Aí beleza. Quando eu não tiver nenhum ângulo determinado, eu tenho que achar as três divisões com o mesmo valor. Olha como é simples de perceber, gente. É como se eu tivesse pego uma lupa aqui e aumentasse esse triângulozinho em duas vezes, na verdade, ó, os lados aqui dobrando de tamanho. Então isso aqui é muito perceptível, né? Essa aqui é a palavra, perceptível. Com o tempo fica cada vez mais claro aí. Para o terceiro caso, né, é o caso que a gente viu até agora, que é quando eu sei sobre os três ângulos desse triângulo, né, desses dois triângulos. Por exemplo, aqui, ó. Agora aqui, para vocês não ficarem mal acostumados, eu fiz então os triângulos, né, entortados aí, porque às vezes não vai aparecer reto aqui para vocês. Então, tem que mastigar, tem que perceber o que está sendo correspondente ao quê. Então, olha só. Vamos supor aqui que eu tenho esses dois triângulos obtusos, tudo bem? Ângulo maior do que 90 graus e menor que 180. E eu sei que esses dois triângulos têm os mesmos ângulos. Ou seja, eu posso afirmar que esses dois triângulos são semelhantes. Aí eu tenho que saber o que eu vou dividir, né? Então, por exemplo, vamos começar desse triângulo da esquerda e ir para o triângulo da direita. Oposto ao ângulo preto, dividido ao oposto ao ângulo preto. É igual a oposto ao ângulo azul, dividido pelo oposto ao ângulo azul, mantendo essa ordem cronológica. Isso é igual a oposto ao ângulo vermelho, dividido pelo oposto ao ângulo vermelho, né? Então, gente, é isso. Se vocês gostaram do vídeo, vocês curtam, comentem, deem like aí. E não saiam daí, já assistam a próxima videoaula, que eu vou resolver exercícios que caem no vestibular, muito interessantes aí, e que vão abrir um pouco mais a nossa mente para esse mundo da semelhança de triângulos. Até mais, gente.